Existe uma frase que eu ouvi há algum tempo e que ficou ecoando na minha mente. Às vezes, a verdade não machuca. O que machuca é quem teve coragem de dizê-la. Quando a seleção brasileira enfrentou o Japão, um jovem jogador japonês chamado Kento Shiogai deu uma entrevista. Ele disse que, na opinião dele, o Brasil já não era a mesma potência de antes e também afirmou que Neymar já não era mais o mesmo jogador. Ele não chamou ninguém de lixo, não ofendeu o povo brasileiro, não desrespeitou a nossa bandeira, não desejou o mal de ninguém. Ele apenas deu uma opinião esportiva, uma análise, como milhares de comentaristas fazem todos os dias. Mas bastou isso para que milhares de pessoas corressem até as redes sociais dele. Vieram insultos, ofensas, piadas, ataques pessoais, até comentários preconceituosos. E eu comecei a pensar, será que nós realmente ficamos irritados com o que ele disse? Ou ficamos irritados porque foi um estrangeiro quem disse? Porque existe algo curioso no comportamento humano. Quando alguém de fora aponta um problema, nós chamamos de desrespeito. Mas quando esse mesmo problema acontece, somos nós mesmos que começamos a dizer exatamente a mesma coisa. Depois da eliminação do Brasil, o que aconteceu? As redes sociais brasileiras ficaram cheias de críticas. Os mesmos jogadores que antes eram chamados de heróis passaram a ser chamados de vergonha. Os mesmos torcedores que defendiam a seleção com unhas e dentes agora pediam aposentadorias. Criticavam o treinador, questionavam Neymar, diziam que o Brasil já não assustava ninguém. E então eu pensei, não eram exatamente essas as críticas que haviam revoltado tanta gente dias antes? Talvez o problema nunca tenha sido a opinião, talvez tenha sido o orgulho. É curioso como nós aceitamos ouvir uma verdade desde que ela seja dita por alguém do nosso próprio grupo, mas quando ela vem de fora, ela parece uma afronta. Isso não acontece apenas no futebol. Acontece nas famílias, nas empresas, na política, na escola, na igreja. Às vezes rejeitamos uma ideia não porque ela seja falsa, mas porque ela foi dita pela pessoa errada. E existe outro detalhe que me chamou a atenção. O Japão possui uma cultura conhecida mundialmente pelo respeito, pela disciplina, pela responsabilidade coletiva, pela forma cuidadosa de falar. Isso não significa que todos os japoneses sejam iguais, assim como também não significa que todos os brasileiros ajam da mesma maneira. Cada povo tem suas virtudes e também seus defeitos. Mas talvez exista algo que possamos aprender. No esporte, o adversário não precisa ser tratado como inimigo. Competir não exige odiar. Discordar não exige humilhar. Perder não exige destruir alguém. Porque existe uma enorme diferença entre provocar e desrespeitar. A provocação faz parte do esporte. Ela existe há décadas. Brasileiros provocam argentinos, argentinos provocam brasileiros, europeus provocam sul-americanos, sul-americanos provocam europeus. Isso faz parte da rivalidade. Mas existe uma linha muito importante. Quando a provocação termina e começa a ofensa. Quando termina a rivalidade e começa o ódio. Talvez essa linha esteja ficando cada vez mais invisível. Hoje, uma opinião diferente parece suficiente para transformar alguém em inimigo. E isso deveria nos preocupar, muito mais do que uma eliminação na Copa. Porque Copas passam, jogadores se aposentam, títulos mudam de país. Mas o caráter de um povo fica. Imagine se fosse você. Imagine que você desse uma opinião sincera, sem ofender ninguém, sem atacar ninguém, sem faltar com respeito. E por causa disso, milhares de pessoas invadissem suas redes sociais, chamassem você de tudo aquilo que jamais teriam coragem de dizer pessoalmente. Como você se sentiria? Talvez seja exatamente aí que a reflexão começa. Porque respeito não é concordar. Respeito é permitir que alguém pense diferente, sem perder a humanidade. Depois da eliminação, muitos brasileiros passaram a dizer exatamente aquilo que criticaram quando ouviram da boca de Kento. E isso revela algo importante. Talvez nós precisemos aprender a ouvir, antes de reagir. Precisamos separar crítica de ofensa, opinião de ataque, discordância de desrespeito. Uma sociedade madura não é aquela onde todos concordam. É aquela onde as pessoas conseguem discordar
sem deixar de respeitar umas às outras. Porque a maior vitória no esporte não é levantar uma taça, é sair da competição com o mesmo caráter com que você entrou. Talvez o futebol ainda tenha muito a nos ensinar. Não sobre vencer, mas sobre perder. Porque saber perder também é uma forma de vencer. Eu sou Alice Celá, e esta foi mais uma história real para pessoas reais.